Bom, primeiramente, bom dia a todas as pessoas presentes. A intenção da minha fala é trazer um testemunho denominacional sobre como essa reflexão acerca dos direitos humanos se concretiza na prática. Então, portanto, eu peço perdão aos alunos e alunas que não são metodistas quando nós entrarmos em alguns detalhes particulares da nossa denominação. Por outro lado, esses alunos eles poderão fazer um diálogo com as suas próprias tradições e poder fazer uma análise comparativa sobre como essas reflexões acerca da defesa dos direitos humanos pode se concretizar na prática em suas comunidades locais. E os alunos metodistas poderão fazer uma análise sobre como tem sido a sua prática local, a sua prática denominacional e como ela tem sido fundamentada nos seus documentos, doutrinas e na sua caminhada conciliar. E a gente sempre começa com essa pergunta: a religião ela é um instrumento de opressão ou de libertação? E a reflexão no seio da Igreja Metodista na terceira região eclesiástica, ela começa a partir de uma análise crítica sobre identidade e dissolução de identidade, que é uma crítica bastante pertinente nessa época pós-moderna, da liquidez dos conceitos e das fundamentações sociais, a partir do momento em que nós estamos vivendo num período onde a sociedade de consumo permeia todas as relações humanas, inclusive a relação religiosa. Então, antes de entrar na gênese da nossa reflexão, eu gostaria de compartilhar um testemunho de um dos nossos colaboradores, que inclusive ele vai falar no diálogo comunitário do noturno, que ele é um rapaz que se achegou à Igreja Metodista através da faculdade de teologia. Ele é de origem pentecostal, de tradição pentecostal, e passou a cursar a faculdade de teologia no modelo EAD. E ao estar em contato com o metodismo, ele passa a se encantar com aquilo que é o âmago do ser metodista, aquilo que fundamenta a Igreja Metodista doutrinariamente, historicamente, e ele se converte ao metodismo através da faculdade de teologia e vem para a assessoria de direitos humanos através do site regional, onde ele verifica a existência desse espaço para reflexão sobre direitos humanos. E ao conversar com a gente, ele fala: vocês metodistas que nasceram e foram criados dentro da Igreja Metodista não têm ideia de como a Igreja Metodista ainda é vista pelos não metodistas. Vocês não têm ideia de como a Igreja Metodista ela é respeitada e invejada por outras denominações por causa da sua estrutura institucional bastante solidificada em termos de direitos, em termos de instrumentos institucionais que permitem esse exercício de direito, e como a Igreja Metodista ainda é vista por outras igrejas como um lugar onde a ação social acontece na prática. E isso é o que levou a nós a refletirmos: a ação social metodista acontece na prática? E aí a gente chega à reflexão sobre o que nós temos feito enquanto cristãos, o que nós temos feito enquanto cristãos metodistas. Na gênese do metodismo, na nossa constituição confessional, doutrinária, existem uma série de questões sobre o que o metodismo tem a dizer sobre a reflexão dos direitos humanos, ou o que os direitos humanos têm de ponto de contato com a Igreja Metodista. Então, nesse sentido, nós percebemos que Wesley, na sua caminhada ministerial, ele teve uma vida muito longa e prolífica como pregador, itinerante, pregador ao ar livre, porém, a sua ação política era sempre muito incisiva
voltada na defesa do interesse do pobre, do preso, da pessoa escravizada, da pessoa sem recursos. Wesley ele fundou nas sociedades metodistas caixas de empréstimo para pobres, ambulatórios, farmácias, porque o Estado não dá conta da necessidade da população. Além da sua ação política através de lobby político junto aos parlamentares em relação à questão da escravatura e reforma prisional na Inglaterra. E isso se reflete no metodismo histórico através dos nossos documentos, como Plano para a Vida e Missão, Credo Social e nos nossos cânones. Nós vamos passar rapidamente alguns slides onde nós temos alguns exemplos de como essa ação, desde a nossa origem, tem se refletido na prática. Então, o Plano para a Vida e Missão, ele afirma que o ser humano é o local da missão de Deus. O resgate integral do ser humano é objeto da ação da igreja, é objeto da missão da igreja. Recentemente, o Colégio Episcopal ele emite suas cartas pastorais. Nós temos cartas pastorais sobre o Evangelho em ação, com orientações práticas sobre como deve acontecer a ação social, consequentemente a defesa da dignidade humana na vida cotidiana das igrejas locais e na vida cotidiana dos discípulos e discípulas de Jesus. Enfim, ainda nessa questão dos documentos, nós temos uma série de afirmações bastante enfáticas que fazem parte do nosso corpo de documentos oficiais. Então, essa é uma das frases mais emblemáticas, porque ela diz: a missão acontece na promoção da vida e do trabalho. Para que haja vida são necessários comunhão e reconciliação com Deus e com o próximo, e direito à terra, habitação, alimentação, valorização da família e dos marginalizados da família, saúde, educação, lazer, participação na vida comunitária, política e artística e preservação da natureza. Então nós vemos o quanto os documentos metodistas nos balizam para uma ação missionária engajada nessa defesa do oprimido, do fraco, do marginalizado, aquilo que foi conceituado de uma maneira bastante teorizada, mas também com bastante substância pelo Boff nessa fala do Marciano. E aí nós temos de fazer a crítica. É isso que tem acontecido nas nossas igrejas locais? Portanto, em 2013, essa reflexão começou a acontecer em um pequeno grupo de pessoas que se reuniu no momento pré-concílio regional. A constatação foi, muito embora a Igreja Metodista ela tenha se firmado em documentos bastante explícitos sobre a missão de Deus acontecendo na vida humana, a prática cotidiana do metodismo, ela não tem se refletido muitas vezes nessa defesa. As iniciativas de ação social, de ação junto aos grupos organizados na sociedade, como Sem Terras, grupos indígenas, sindicatos, associações, têm se diluído historicamente no metodismo nos últimos anos. Ela já foi muito mais presente e tem se tornado diluída. E de uma forma ou de outra, nessa sociedade líquida, nessa sociedade pós-moderna de consumo, a religiosidade muitas vezes ela tem sido expressa apenas nos termos da religiosidade de consumo, aonde a lógica capitalista da conquista de fatias de mercado mais abrangentes e da concorrência entre provedores de serviços e bens religiosos se tornou a tônica da prática metodista. Então, a partir dessa reflexão, foi-se detectada a necessidade de nós resgatarmos aquilo que na verdade é a nossa identidade doutrinária, através
de um grupo de pessoas formados por leigos, leigas, clérigos e clérigas, e foi feita uma proposta no Concílio Regional de 2013 para a formação da Assessoria Regional de Direitos Humanos. Essa assessoria ela foi aprovada pelo Concílio e a partir de então nós passamos a agir, nós passamos a trabalhar, onde nós temos como objetivos assessorar o bispo da região em tudo aquilo que diz respeito à reflexão e prática dos direitos humanos, propor ações em contextos objetivos nos quais hajam violações de direitos humanos, representar a Igreja junto a organismos e eventos nas ocasiões onde a sua presença for solicitada ou se fizer necessária, e também promover subsídios para a capacitação das igrejas locais através de estudos, liturgias, textos e capacitações. Eu acho que eu desliguei. Ok, tá. Voltando. Portanto, através desse escopo, nós temos condições de direcionar a nossa ação nessas áreas de atuação. E eu queria passar rapidamente algumas das ações que já foram realizadas nesses 2 anos de caminhada. Nós já temos uma bastante prolífica produção de textos. Esses textos eles são divulgados através do site oficial da Terceira Região, 3re.metodista.org.br, aonde nós agimos e nos pronunciamos em algumas situações concretas, sejam elas datas de lembrança, por exemplo, Dia da Consciência Negra, Dia Internacional dos Direitos Humanos, ou então em momentos flagrantes de violação dos direitos humanos. Então nós fizemos pronunciamentos a respeito da violência policial na repressão das manifestações estudantis, a respeito da violência e intolerância religiosa, especificamente no caso de uma menina adepta do candomblé que foi apedrejada por pessoas evangélicas, manifestação a respeito da greve dos professores, reflexão a respeito do Dia do Trabalhador, Dia Internacional da Mulher. Houve também a produção em parceria com o Departamento Nacional de Escola Dominical de 2 lições, uma sobre 50 anos do golpe militar de 64 e essa lição sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma conceituação sobre o que é e o que não é direito humano. São essas lições. Além disso, nós já temos produzido um livro, que é o livro As Mulheres Escolhem a Vida, em parceria com a Federação Metodista de Mulheres, onde elas nos procuraram. Esse livro já está à disposição à venda na livraria da Faculdade de Teologia. Aqui temos algumas fotos que eu vou passar rapidamente de uma série de eventos e atividades dos quais nós participamos, inclusive dos 50 anos do golpe militar, Comissão da Verdade, das nossas celebrações, rodas de conversa sobre religião e violência contra a mulher e as nossas reuniões de trabalho. Então, os nossos meios de comunicação, atualmente o mais eficaz tem sido a página no Facebook, onde nós fazemos a nossa divulgação, e recentemente participamos de ações no Memorial da Resistência, lembrando mais uma vez as vítimas da ditadura militar. Aqui outro evento sobre religião e violência contra a mulher. Enfim, isso daqui basicamente é uma forma uma apresentação das nossas atividades nesses 2 anos. Nós estamos ainda caminhando e aprendendo a caminhar na medida em que a caminhada ocorre. E sempre nessa configuração de grupo aberto. Todas as pessoas que desejam fazer parte do grupo estão convidados a fazê-lo. Eu agradeço a presença e a participação de todos e passo a palavra para a professora.